Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aí mais uma live. Vamos aguardar aí a Dani, que já tá chegando. Olha o pessoal chegando aí, tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pré-operatório. Olha aí a galera entrando. Muito bom estar aqui com vocês, né? Mais uma noite. Tudo bom? Gente, Dani já tá chegando. E a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Sobre tudo que aborda aí o pré-operatório. Vamos falar como é que o fisioterapeuta deve se posicionar, por exemplo, quando vai falar com o buco. Vamos falar um pouquinho sobre a importância dessa avaliação. Vamos falar sobre várias coisas, vai ser bem legal. Olha a Dani que chegou. Deixa eu pedir aqui para ela entrar. Opa. Seja bem-vinda, minha amiga. Vamos falar de pós-operatório que é mais legal que DTM. Acha? Não, eu não falei isso de jeito nenhum. Boa noite! Boa noite! Tudo bom, meu anjo? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo maravilhoso. Melhor agora que você está aqui comigo no nosso Instagram, Biasoto Spinato. Aliás, eu tava com saudade. Faz tempo já que a gente fez live aqui já. Faz, acho que 15 dias, não foi? Pois é. Ó o povo dizendo aí que concorda comigo. Tá vendo? Ó, Patrícia Top das Eles vão querer Galáxias. que a gente faça Vai, todo Feira de dia. Santana. Vai, Feira de Santana, Top das Galáxias. 1900 me esqueci, eu fui pra lá. Falei com Patrícia. Patrícia agora bomba. Olha aí. Olha a Ruth. Ruth, minha querida do coração. Bruno. Ah, lindona! Aí, tá vendo? Gente! Ah, é tão bom, né, amiga? Pois é, bastante gente entrando aí, ó. O Nosso Léo doutor aqui Léo, na meu nossa Deus do céu. live. Ai, Jesus, arrepiou agora, ó. Ai, que gostoso! Né? Então, Olha quanta gente. me fala, como que tá o tempo aí? Tô vendo que você tá toda acalorada, eu tô toda encapotada. Né? Então, ó, que tava até um pouquinho vermelho, um solzinho aí do final de semana. Né? Fortaleza é assim, você abre a previsão do tempo, né? É de 29 a 31. Do primeiro minuto da manhã até a noite. Sempre igual. Não interessa o horário. Sempre igual. Tá Sempre um igual tempo aqui. bacana. Faz todas as estações no mesmo dia. Não, o bom é que toda vez que eu vou para aí, eu nunca acerto a roupa, né? Então, eu levo casaco de mais, eu levo casaco de menos. Aí agora é uma mala para cada estação. Vai dar certo. Um dia eu acerto. Patrícia falou assim que quer me conhecer. Eu falei, vai ser uma honra, né, Itana? Na verdade, a gente tem vontade de conhecer todo mundo, estar próximo de todo mundo. E foi muito bom esse último curso que a gente encontrou pessoas e conheceu pessoas, né? Foi Bem muito legal. legal. Pois é, Patrícia tá Amiga, precisando reciclar. Vamos lá. vamos começar? Vamos. Itana, na verdade, a gente vai estar falando um pouquinho de cirurgia ortognática, do pré-operatório. Lembrando, assim, para que todo mundo se organize, a gente tem 3 focos. Né? A gente tem o pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório. E hoje a gente vai focar no pré-operatório, certo? Certo. Ok. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal. Acho que o início da nossa conversa, ele tem que se nortear principalmente para as pessoas que estão começando na área e que ainda não teve o primeiro contato com o bucomaxilo. Como que deve ser esse primeiro contato com o bucomaxilo? Como que você conversa com o buco
para que ele saiba a importância do trabalho da fisioterapia, porque a gente sabe que existem profissionais que conhecem muito o nosso trabalho, mas também existem profissionais que não conhecem o nosso trabalho, né? Isso como em qualquer outra área. Então, como que é essa primeira abordagem? Fala pra gente. Bom, Dani, eu acho que a pessoa que está começando nessa área, ela tem dois caminhos distintos para tentar se estabelecer. Então, um deles é procurar o cirurgião, né, e conversar com ele, integrar-se a essa equipe. Isso pode ser feito de várias formas. Então, aqui em Fortaleza, nós temos vários hospitais que oferecem especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Então, o que a gente faz, né? O que eu fiz lá no início? Eu fui até esses hospitais, conversei com o coordenador, pedi se dentro dessa grade existia uma parte de pós-operatório em que ele pudesse inserir a fisioterapia, e aí me ofereci para falar um pouquinho sobre a fisioterapia no pós-operatório, tirar as dúvidas, esclarecer. Então, isso acabou se tornando uma constante. E aí, o que acontece? A gente conseguiu fazer com que um grande número de pessoas que estão ingressando, de cirurgiões que vão ingressar nessa área, fiquem, né, com a mente um pouco mais aberta e recebam, então, a fisioterapia com um pouco mais de, vamos dizer assim, atenção. Outra possibilidade é você ir falar com esse cirurgião, né, ver aquelas pessoas que trabalham aí na sua cidade, se apresentar a eles, conversar, explicar bem direitinho o pós-operatório. E eu acho que nesse momento a segurança de falar o que fazer, como esse protocolo foi montado, a parte científica do protocolo, por exemplo, o que a gente tem de evidência sobre as condutas que nós estamos traçando, né? Nós estamos adotando para aquele protocolo. Fazer também um embasamento com base fazer um embasamento da parte científica e também da parte fisiológica, da parte biomecânica. Então, tudo isso vai dar segurança para que esse cirurgião, ele aceite trabalhar com aquele profissional. E uma outra opção seria o profissional buscar os pacientes. Então, a gente sabe que nas cidades existem muitos grupos de WhatsApp, nós temos aí redes sociais, existem grupos de Face, enfim, onde esses pacientes, eles buscam informações. Então, você tem um material também para você divulgar, no sentido de oferecer a esses pacientes alguma informação, né? Principalmente no Instagram, ou tá voltando o seu Instagram para esse tipo de conteúdo, isso vai fazer com que os pacientes também lhe procurem. E quando os pacientes chegam, você tem condição de ter o contato com o cirurgião. E se ele é um cirurgião que você não trabalhou ainda, esses laços eles ficam mais fortalecidos e aí você consegue então ter uma abertura para falar com ele. Mas o mais importante que eu vejo é realmente a segurança na hora de dizer o que você vai fazer, por que você vai fazer, como você vai fazer. Então, quando você tem certeza, certo, de que aquela conduta ela vai ajudar, seja pautado na literatura, seja com base na fisiologia, então você não tem como não convencer a esse tratamento. Eu imagino assim. Também é muito importante que as pessoas que já têm alguma experiência, elas comecem então a catalogar esses pacientes, eles comecem a anotar a evolução, né? Façam fotos, vídeos de diversas situações, para que isso também, claro, com a autorização do paciente, possa servir como base para os próximos pacientes e até para mostrar para o cirurgião os tipos de técnicas que a gente utiliza, né, que desmistificar um pouco aquela coisa de que a fisioterapia faz muito esforço, que a fisioterapia é agressiva, que a fisioterapia pode quebrar uma placa, que a gente vai colocar força para abrir a boca. Então, se o paciente ele estiver tranquilo,
se o buco estiver bem consciente de que esse protocolo ele não é agressivo, de que a gente vai sempre preservar a cirurgia, nós não vamos fazer força, porque não precisa fazer força, né? O protocolo bem feito, aquele que você trabalha em parceria com o buco, ele não precisa ter força. O paciente não foi para a cirurgia com a musculatura rígida, então ele não precisa ter essa musculatura rígida depois da cirurgia. Ela vai se transformar numa musculatura rígida com o passar do tempo, se a gente não intervir no momento certo. Então, eu acho que quando isso fica claro, muitas portas se abrem. Eu acho também, né, Itana, que uma das coisas, eu fiz isso, né, lógico, na área da DTM, é também convidar o cirurgião a estar indo ao seu consultório, você mostrar, às vezes, para ele uma conduta, uma técnica, mesmo para que ele conheça, né, para desmistificar o que você acabou de falar em relação à força, em relação a tabus, que a fisioterapia, porque existe um trabalho da fisioterapia que é pesado, sim, em outras articulações que merecem essa força, né? Isso. Mas na articulação temporomandibular, na mandíbula como um todo, isso não deve ser feito. E eu acho que é importante também, né? Até porque existem situações em que a gente, às vezes, tem que fazer um pouco de esforço. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com um paciente que está numa pseudoanquilose, quando você tem um paciente, por exemplo, com um pós-operatório de fratura, ou um paciente com radioterapia, que fez radioterapia. Então, essas situações, às vezes, a gente precisa trabalhar um pouco a abertura da boca, já promovendo um alongamento muito próximo da abertura máxima. Ou às vezes até forçar um pouquinho. Mas isso é diferente, porque quando você tem uma osteotomia, essa situação muda completamente. Então, existe na literatura vários artigos que mostram aonde fazer determinada força. Por exemplo, assim, os molares, eles são muito mais adequados para você iniciar uma abertura da boca, por exemplo, com palitos do que os incisivos. Então, a gente tem várias situações que se apresentam como ideal na literatura. Então, aqueles protocolos agressivos, ou seja, onde a pessoa bota força, né? Aí filma fazendo força, abrindo a boca, o paciente chorando. A fisioterapia é uma tortura. Eu vou para a fisioterapia, começo a chorar. É estranho, porque para a ortognática isso não se aplica. Você precisa ter um cuidado. Então... E acho que, assim, isso tudo deixar esclarecido tanto para o cirurgião que está aqui encaminhando o paciente, quanto para o paciente que vai chegar a você e a gente vai falar um pouquinho dele, isso é super importante. Mas, assim, nesse raciocínio, então a gente já tem a confiança do cirurgião bucomaxilo, você mostrou todo o seu conhecimento, principalmente que é aquela parte inicial do pré-operatório e depois das fases, que o que mais preocupa também é o que vai gerar o edema. Na avaliação do pré-operatório, o que é importante realizar nessa avaliação? O que contempla uma avaliação no pré-operatório? Fala pra gente. Bom, eu acredito que hoje em dia o pré-operatório, ele é uma das fases mais importantes. Porque, em primeiro lugar, você vai estabelecer uma relação de confiança com esse paciente. Então, quando o paciente olha para você, ele escuta você falando, quando você tira as dúvidas dele, quando você se antecipa às dúvidas dele, quando você mostra que tem uma certa vivência em relação a essas possibilidades pós-operatórias, esse paciente ele se sente mais confiante em estar estabelecendo ali um tratamento com você, em estar adquirindo aquele serviço com você. Então, assim, essa parte de você estar no telefone, olha, cobra quanto, faz quanto, não sei o quê. Então, normalmente, isso é muito ruim, porque ele não está vendo você, ele não sabe o que você vai fazer, ele está vendo lá, vou fazer um pacote aqui, um pacote ali, vou fazer isso. Vou fazer uma drenagem, aí vou fazer isso. Então,
o que acontece? Nessa avaliação pré-operatória, o paciente vem. Normalmente eu peço que ele venha com o cuidador, porque uma parte muito importante é você orientar a pessoa que vai ficar com esse paciente durante os 3 primeiros dias, quem é que vai dormir com ele no hospital, quem é que vai acompanhar esse paciente nos primeiros 3 dias. Essa pessoa precisa ser capacitada, porque por mais que você passe todas as informações para o paciente, esse paciente, na hora que ele vai, por exemplo, para o centro cirúrgico, ele chega no quarto, ele ainda está sob efeito de anestésico, então ele está dormindo, certo? Ele não está muito bem lúcido, atento. Então, quem vai tomar todos os cuidados é essa pessoa que está acompanhando, é o cuidador que vai ficar com ele. Então, quando você capacita, você orienta o cuidador, tudo melhora. Porque quando o paciente chega, o cuidador já sabe o que fazer, ele já sabe de quanto em quanto tempo trocar as compressas, ele já sabe o que fazer se o paciente vomitar, ele já sabe o que fazer se o nariz estiver entupido, ele já sabe como posicionar o paciente no leito, ele já sabe como ele vai alimentar esse paciente. Ou seja, ele está munido, como ele vai levantar o paciente no dia seguinte para ir no banheiro, se o paciente pode tomar banho, como ele vai escovar o dente. Então, todas essas informações a gente passa para o cuidador, porque é ele que vai estar ali. Então, quando você vai falar com o paciente, olha, eu preciso falar com você e preciso falar com a pessoa que vai cuidar de você nos primeiros dias, porque ela precisa entender desse tratamento, ela precisa se comprometer com o tratamento também. Então, hoje eu acho que quando eu não consigo fazer o pré-operatório, eu vou pegar o paciente com bem mais edema, ele vai ter feito várias coisas que não deveria, ele pode ter dormido de lado, ele não está se alimentando direito, ele ficou assim parado, ele não chegou a fazer os exercícios. Então, esse paciente ele vem, vamos dizer assim, numa condição pior. Então, eu gosto muito de capacitar o cuidador e explicar todos os procedimentos, colocar para o paciente, olha, essa parte é de responsabilidade sua. Se você não fizer assim, né, a responsabilidade também é sua, ela é compartilhada. E aí, com base nisso, nós vamos para a parte da avaliação física. Então, nessa parte da avaliação física, é importante o fisioterapeuta avaliar amplitude mandibular, como é que está a propriocepção desse paciente, ele sabe fazer os movimentos bordejantes, então eu vou ensinar os planos de movimento para ele, lateralidade, abertura, protrusão, ele tem ele tem fluidez nesses movimentos, porque se ele não tiver, eu tenho que ensinar. Ele sabe fazer a mímica facial. Então, por exemplo, para fazer o levantador do lábio superior e da asa do nariz, às vezes o cara passa uma meia hora, você não entende. É o mau cheiro, é o coelhinho, mostra o dente superior e ele não consegue fazer. Então, se eu tiver previamente mostrado, ensinado, pedido para ele treinar, ele vai conseguir fazer no pós, ele vai entender o que eu quero dele. Então, avaliar a musculatura é extremamente importante. Por exemplo, e se esse meu paciente tiver bruxismo? Dani que faz aí eletroneuromiografia, que trabalha com DTM. Como é a musculatura de um paciente que tem bruxismo, Dani? Ai, meu anjo, eu sabia que você ia fazer pergunta para mim também, não? Claro, esse negócio de só falar sozinha. Na verdade, assim, ó, a gente tem que lembrar que não é porque esse paciente ele é um pré-operatório, a gente também precisa fazer toda a avaliação que contemple a avaliação muscular. Então, se eu faço uso, se eu tenho no meu consultório a eletromiografia, lógico, eu vou usar a eletromiografia como um guia, né, da minha avaliação. Então, eu vou estar identificando como que se encontra a masseter, como que se encontra a temporal. A gente sabe que o masseter é o principal músculo da mastigação, que é um músculo de força. Então, ele tem que estar mais ativo do que temporal. Às vezes, o paciente bruxista pode ter pontos
onde eu tenho temporal de um lado e masseter do outro mais ativos. Isso é super importante da gente identificar e observar como se encontra esse comportamento da atividade muscular. Às vezes é até importante, inclusive, avaliar a força. Então, a gente tem também o recurso da célula de carga, que a gente consegue quantificar a força exata dessa musculatura, e aí a gente vai estar quantificando de um modo geral, porque na hora que eu solicito que o paciente faça o apertamento, eu estou avaliando simultâneo temporal e masseter, mas eu consigo ainda dizer mais ou menos como está essa força pré. Pode ser por conta, né, dependendo da situação do paciente, da posição da arcada, né, da mandíbula em relação à maxila, eu não tenha pontos fixos tão fortes quanto depois que eu for estar reajustando com a ortognática. Mas é importante eu ter essa pré-avaliação. Só que, na ausência, né, Itana, de uma eletromiografia, eu uso as mãos, né? E a gente vai avaliar o tônus, a condição, se existe mais tensão em um lado em relação ao outro. Para quê? Para que a gente possa também mensurar isso e ter a noção do pré-cirúrgico e o que a gente espera, no mínimo, no pós. Então, é super importante, acho que não só, como você falou, do movimento, da amplitude, fazer também, né, como você sempre fala, ensinar os movimentos nos planos para que ele tenha essa propriocepção, porque às vezes tem profissionais que não têm a propriocepção de ensinar para o paciente. Acho que isso é super importante, além de todo o resto da avaliação que a gente faz para DTM, né? Porque esse paciente, ele pode ter TTM, Tana? Então, aí vem uma segunda colocação. Se esse paciente, ele é bruxista, né? Se esse paciente tem uma musculatura com uma hiperatividade grande e ele vai para a cirurgia, qual é o cuidado que eu tenho que ter e conversar previamente com o meu cirurgião, que é o que eu faço aqui. Doutor, o paciente fulano de tal tem um bruxismo severo, então a musculatura dele é extremamente tensa, né? Tem ali uma hipertrofia, então eu vou precisar trabalhar antecipadamente os movimentos com esse paciente, para que essa musculatura que já tem uma tendência à rigidez não fique mais rígida ainda, devido à aderência dos tecidos, a possíveis fibroses e à hipomobilidade do pós-operatório. Então, o que acontece? Esse paciente, ele precisa ser tratado com muita atenção. Então, às vezes ele precisa usar a liga, porque se a musculatura dele é muito forte, pode puxar e querer ter uma tendência a modificar os contatos. Então, nesse caso, eu converso com o cirurgião para a gente começar movimentos ativos livres ainda precocemente. Precocemente, eu quero dizer em torno, no máximo, de uns 10 dias. Aqui, a maioria dos cirurgiões, né, com quem eu trabalho, eles não estão utilizando mais as ligas. Então, eles deixam a boca livre, porque fazem uma fixação da osteotomia de mandíbula com 2 mini placas, né, de cada lado. Então, isso dá uma estabilidade maior, ele deixa. Agora, se a musculatura está muito forte e começa a ter alteração, aí sim existe a necessidade de colocação das ligas. Aí, se eu tenho um paciente que tem bruxismo, se ele precisa ficar um tempo com liga, eu vou ter um trabalho muito grande para liberar essa musculatura depois, quando ela estiver rígida. Então, a gente trabalhando precocemente, eu consigo evitar essa rigidez e o paciente se mantém mais estável, tá? Então, assim, você saber, por exemplo, o valor da amplitude pré também é muito importante, porque a gente tem como padrão chegar a 40 milímetros. Mas se esse paciente tem 30 milímetros, por exemplo, pré-operatório, então você precisa entender por quê. Se ele tiver isso por um deslocamento discal, se ele tiver nessa condição, por exemplo, por uma hiperplasia do processo coronoide que já aconteceu 2 vezes, entendeu? Então, o paciente vê, não, mas eu sempre tive uma abertura pequena, você vai medir 30 milímetros. Aí, mas por que tá com 30? Em fio duro. Aí você, vamos ver o exame? Vai olhar na tomografia, ó, a coronoide passando aqui do arco zigomático. Então, isso é um fator que faz com que você fique atento no pós-operatório.
né? A lateralidade, se ele tiver um deslocamento discal de forma que a lateralidade para a direita é diferente da esquerda, isso tem que estar registrado, porque você vai ter que ganhar essas amplitudes depois, no pós-operatório. Então, o pré, ele é fundamental, né? Além da questão física, existe a questão também de você entender por que esse paciente está buscando cirurgia ortognática. Mas antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, por exemplo, vamos pegar esse contexto que você falou do paciente ter alteração em relação à musculatura. Uhum. Se tiver tempo, se o paciente ainda não chegou muito próximo da cirurgia, você trabalha com ele previamente, essa condição Sim, muscular? sim. Isso é importante falar para o pessoal, né? Muito. Dá um hiperboloidezinho para ele, né? Ensina os movimentos nos planos e pede, né? Bota ele na frente do espelho. Olha, você tem que ter um movimento fluido. Você tá vendo quando você faz o movimento? Ele faz té, 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 té. É um movimento cheio de irregularidades. Você tem muita força para o lado daqui, para lá, não consegue fazer o movimento fluido. Então a gente precisa trabalhar isso antes da cirurgia. E aí você pode fazer um tratamento de liberação muscular, um tratamento, né, onde a gente ensine a propriocepção dos movimentos e peça exercícios que trabalhem a propriocepção dos movimentos e faça com que esse paciente vá melhor para a cirurgia. É justamente para dar uma condição muscular, né? Para que também depois do pós-cirúrgico ele não tenha as suas restrições da cirurgia e da restrição que ele já tinha. Uma coisa que eu acho que é importante também você falar, Itana, é em relação à cervical, né? Justamente Sim. por conta do ato cirúrgico. Fala um pouquinho para o pessoal. Falo. Só uma última, antes de eu colocar isso da cervical, é importante também a gente entender qual procedimento vai ser feito, porque existem pacientes que eles fazem, por exemplo, o cirurgião ele vai fazer a ortognática associada a uma bichectomia, a ortognática associada à extração de terceiro molar, a ortognática associada à cirurgia da ATM. Então, essas condições fazem com que você fique mais alerta no pós-operatório, porque são tempos cirúrgicos diferentes. Você faz uma discopexia associada à ortognática, a discopexia ela tem um tempo para abertura, a ortognática tem outro. E se você não souber casar bem, você pode ter formação de fibrose, aderência, limitação na abertura e várias situações. Então, entender o que vai ser feito também é muito importante. A avaliação da cervical, ela deve fazer parte do nosso pré-operatório, com certeza. Então, durante a osteotomia da maxila, durante a LEFO 1, muitas vezes o cirurgião ele precisa fazer um pouco de esforço para soltar a maxila. Primeiro ele corta, depois ele vai soltar. Então, esse movimento, a cabeça do paciente é muito móvel. Então, pode, lógico, não vai ficar movimentando demais para lá e para cá, mas em algumas situações, ele pode puxar, trazer o pescoço em extensão ou fazer alguns movimentos que possam gerar um desconforto cervical. Então, você imagina se a pessoa já tem uma hérnia. Imagina se ela tem uma hérnia de disco importante, se ela tem dor cervical, ela tem já uma dificuldade de extensão, e aí ela vai para o centro cirúrgico, acaba nesse movimento, né, fazendo alguns movimentos atípicos, ela pode acordar com muita dor na cervical. E essa situação já aconteceu. A gente tinha até uma aluna sua, né, que procurou a gente aquela vez, ela tinha uma fratura na cervical e vários problemas. E depois da cirurgia, ela fez uma contratura imensa no escaleno. E que ela não avisou, né, o cirurgião. Ninguém sabia, porque na verdade você vai se preocupar aqui com a boca. Mas se viesse para uma avaliação pré-operatória, a gente vai investigar a cervical também. Lá na nossa fichinha de avaliação tem algum histórico de dor cervical, problema, hernia de disco, alguma situação, fratura, queda, enfim. E aí, isso é importante para a gente preparar também para o pós. Se for necessário, você trata antes da cirurgia e trata depois no pós, né? Então é muito importante essa parte. E, Tana, deixa eu falar outra coisa. Por exemplo,
eu acho que vale a pena também o pessoal perguntar uma questão super, às vezes boba, aparentemente, mas por que você está fazendo a cirurgia ortognática? Qual é o seu objetivo com a ortognática? Fala um pouquinho disso para o pessoal. Então, hoje em dia, a ortognática, ela vem, assim, se popularizou muito, né? Os planos de saúde agora custeiam essa cirurgia, então isso abriu um amplo mercado. E aí nós temos vários cirurgiões se qualificando para esse procedimento. E o que acontece? Muitas pessoas, elas vislumbram a possibilidade de diminuir aquela discrepância que tanto incomoda, principalmente um classe 3, mas um classe 2 também, ou então uma laterognatia, né, uma assimetria importante. E aí existe um desejo de buscar a cirurgia ortognática, ou então isso já é identificado lá na ortodontia e a pessoa vai em busca. Só que às vezes, se a pessoa é casada, por exemplo, o marido pode não querer a cirurgia, ou a esposa não querer, certo? Não, não faz, não faz. Então existe ainda muito medo, muito receio, tem muita coisa. Você jogar o nome cirurgia ortognática, né, no Google, vai aparecer imagens fortes, tanto da parte cirúrgica como do pós-operatório. Como é rosto, então você vê as pessoas muito inchadas, né, com o lábio, a boca toda machucada, todo roxo. E Porque não só ainda isso, né? E como é a cirurgia em si, né? e, As em pessoas se si. assustam, né? E aí você consegue achar lá nos grupos a pessoa, eu odiei a minha cirurgia, ou então, eu amei a cirurgia, eu sofri muito, enfim, tem vários comentários. E aí você pode ter uma pessoa que o cônjuge, ou então a mãe, fica com receio do filho. Então você precisa também entender se essa família, né, se essa pessoa ela tem um apoio familiar. Eu tive um caso há pouco tempo em que a família não estava de acordo. Então, assim, a pessoa foi saiu da sala de recuperação, chegou no quarto e já teve atrito. Então, assim, no outro dia a pessoa estava muito inchada, né? E o que foi que aconteceu? Não está fazendo as trocas da compressa, tem alguma coisa errada. E aí depois a gente foi ver que era um atrito com a família, que brigando, e a menina chora. Então, esse tipo de coisa é ruim. Então, se você conversa com esse cuidador, isso não vai acontecer. No caso, a pessoa não morava aqui, então não tive a oportunidade. Hoje, com a história da videoconferência, se o cuidador não estiver presente na cidade, a gente faz uma videochamada. Mas ele tem que me ouvir, ele tem que entender o contexto, sabe? E outras situações também, né? Às vezes o marido, a esposa foi fazer porque tinha apneia e o ronco incomodava o marido. Aí foi fazer e o marido não queria que fizesse porque não queria que mudasse o rosto. Mas acabou que não teve jeito, ela fez. Aí quando terminou, era horrível, né? Assim, ficou horrível. Olha como tá feio. Olha como mudou. Esse sorriso tá muito duro. O que você tinha de mais bonito era o sorriso, você perdeu. Então, assim, são coisas que a gente precisa né? Vem cá, vamos conversar aqui. É importante você também informar que a família tem que estar, né, presente, tem que dar esse apoio. Às vezes comentários desagradáveis, né? Nossa, como tá feio, né? Olha como tá inchado, a boca tá torta, já tem um negócio aí no seu nariz tá torto. Então, primeira semana de pós, não é pra gente estar vendo simetria, né? O paciente está inchado, está numa situação que ele não tem como reverter. Então, a gente só vai pensar aí na parte estética ali depois de 20 dias, é que esse rosto vai ficar mais simétrico. Então, é interessante para você se preparar para o pós, saber o que você vai falar com o paciente, como você vai abordar. Se às vezes você tem que chamar o familiar para falar, já dei muito carão em familiar. Muito, mas muito. Você vem aqui, sente aqui um pouquinho. Olha, aí você situa o cidadão. Quer ficar com raiva, pode ficar, mas eu vou dizer do mesmo jeito. Então, é interessante essa parte.
É complicado também, né? Uma coisa, Itana, por exemplo, o paciente está pronto quando ele chega para a gente para fazer a cirurgia ortognática? Esse paciente ele vai pronto para a cirurgia? Ai, é assim, você tem aquele que pesquisou tudo, você tem aquele que falou em todos os grupos, falou, sabe, aquele que já conversou com 1000 pessoas, tirou todas as suas dúvidas, e você tem aquele que, tipo assim, eu vou ficar só? Não preciso de acompanhante, não, vou ficar só mesmo. Esse eu acho fantástico, né? Porque a pessoa chega, meu filho, aí no pré, quantos, mas vários, eu já perdi a conta. Quem que vai ficar com você no hospital? Não, eu vou ficar só, não vai ficar ninguém, não. Aí eu digo, como assim? Olha, nós temos aqui uma lista de, né, auxiliar de enfermagem aqui que eu posso te indicar. Então, tenho várias pessoas que trabalham como cuidadores e eu posso estar te indicando. Então, eu tenho, né? E aí a gente explica, você não pode ficar só. Se você não tem um familiar, porque não moram aqui, porque não podem vir, se você não tem um colega, você não tem um namorado, esposa, enfim, você tem que contratar uma pessoa, porque quando acordar, você vai precisar de ajuda para se levantar, ajuda para ir no banheiro, ajuda para trocar as compressas. Se não houver a troca constante das compressas, o paciente vai ficar muito demasiado. Então, quando você coloca esse panorama, e se você vomitar? Se o seu nariz estiver entupido? Como é que você vai fazer? Aí, quando você coloca esse panorama, a pessoa cai na real do que é uma cirurgia, do que ele vai passar. Então, ele vai muito mais consciente do que pode acontecer. E aí, nessas situações, o pós-operatório fica mais tranquilo. Então, nesse aspecto... E, na verdade, assim, além disso tudo, né, Itana, é você orientar ele sobre todo esse panorama. E eu acho que tem dicas importantes que podem ajudar ele nessa fase do pós-operatório, né? Que no pré-operatório é super importante, como, por exemplo, como ele deve dormir. Qual é o decúbito, não é? Uhum. Então, quando ele vem, eu ofereço para ele, né, vamos dizer assim, um informativo com vários itens, né, que fala dos cuidados com a alimentação, que esse alimento ele tem que ter uma consistência mais líquida, eu já vou falar da dormida, uma consistência mais líquida, que ele tem que ser mais frio nesses 3 primeiros dias, se for uma comida de sal tem que ser em temperatura ambiente. Vou falar para ele a questão do sono, que ele não pode dormir virado de lado de jeito nenhum, porque a gente faz todo um esforço para secar esse paciente, para que esse paciente não forme um edema. Então, por que é importante esse acompanhamento? Você tem 2 opções, ou você vai passar 30 dias drenando, ou você vai se antecipar a formação do edema. E aí você vai minimizar a sua formação. Então, quando você trabalha assim, você faz tudo para o paciente ficar sequinho. Aí ele vai se deitar, ele dorme de lado. Então você vai comprimir a área cirúrgica e essa região vai sofrer um novo processo inflamatório, menor, mas e ele vai acordar inchado. Então, se o paciente saiu bem da fisioterapia, voltou depois, olha, eu acordei com aqui muito inchado, esse lado inchado, eu não sei o que foi. Você dormiu de lado. Ah, dormi. Então lembra que eu disse lá, ó, não pode dormir de lado, pelo menos por 20 dias. Senão esse edema vai ficando recorrente. E como que se orienta ele a não dormir de lado? Como que ele faz? Nos primeiros dias, como ele tem que estar com a cabeceira elevada, ele pode colocar aquele travesseirinho que a gente utiliza para... No avião. Avião, exatamente. Ele pode colocar aqui ou aqui, como se fosse uma tiarinha, assim. Então, o rosto ele vai ficar mais estável, certo? Ou ele vai colocar um travesseiro dos lados e ele vai evitar. Ele pode reclinar, certo? Ele só não pode virar. Então, já tive paciente que estava dormindo de bruço. Se deitou de bruço no pós-operatório, meu filho, se tiver um deslocamento aí, porque a gente sabe que uma pressão na lateral, ela tem vamos dizer assim, o braço de alavanca forma uma fragilidade maior. Então, tem que tomar cuidado.
E Tana, nesse caso, né, dos pacientes, nessa orientação ainda, e na sua experiência como um todo, mesmo você, os que você orientou e os que você não orientou, aponta para mim, para nós, na verdade, quais são os pontos negativos de quem não segue o pré-operatório, para depois você nos falar dos pontos positivos. Tá. Então, o paciente que não faz, primeiro, ele chega muito inchado, porque o que você precisa conscientizar é que os 3 primeiros dias são decisivos para minimizar a formação do edema. Então, se ele vier para você com 4 dias, passou. Então, seu protocolo é outro. Seu protocolo é correr atrás do prejuízo. Então, ele chega muito inchado. Ele chega babando. Ele chega se alimentando, por exemplo, às vezes, né, eu oriento ou o copo ou a seringa, mas às vezes vem com aqueles tubo de ketchup. Eu já vi, eu achei um negócio inacreditável. A pessoa com um tubo de ketchup, aí colocava o alimento dentro e espremia na boca. E aí enrolava num paninho e guardava na boca. O que é isso? Sabe? O tubo de ketchup. Tem umas coisas estranhas, por exemplo, ela anda com pano, né? 2 semanas e o pano aqui, babando. Aí não se mexe, né? Aí a pessoa vem, oi, meu filho, mas foi uma cirurgia de que? Foi uma artrodese na coluna, né? Que é isso? Então o paciente com os ombros lá em cima, né? Todo duro. Aí já situações, assim, meu filho faz quantos dias que meu filho não lava o cabelo, né? Assim, só pra tia saber, porque, não, é porque faz 15 dias, eu não sei se já pode. Eu digo, lave o cabelo, pela misericórdia. Eu sei lava o cabelo, entendeu? Então tem aí, tipo assim, o paciente tem dúvida, né? Posso pintar as unhas? Né? Sim. O dente é melhor não, mas a unha não tem problema. Aí, vamos lá, paciente pode vir, sabe, fraco. Ai, chega o paciente, a mãe, todo mundo segurando e o bichinho desfalecendo, né? Tonto. Claro, não come, toma só suco. Aí, se você... Meu filho, vá para uma nutricionista, ver assim, alguma coisa, mas se não for, não dá tempo, porque já tá 2 dias da cirurgia, um dia antes da cirurgia, compra aí um Sustagem, um Nutren, sei lá, um negócio, um complemento aí, bota dentro do suco da vitamina, né? E aí para poder, se alimente. Não, mas é porque eu não gosto. Bom, aí deixa o gosto para depois, agora tem que comer, porque se não comer vai passar mal, né? Então, tem várias coisas que a gente vê. O paciente, ele vem bem atípico. E quando o paciente é orientado, né? Eu tenho muitas postagens aí no perfil do Instagram, paciente com 3 dias, né? Paciente com 3 dias já sequinho, falando, tagarela. Ei, pare de falar. Não é para falar, não. Sossega. Fale devagar. Moderação. E aí? Então, qual é a diferença? Paciente orientado, cuidador orientado, desorientado. Né? E o paciente, coitado, tipo assim, veja, ele não sabe o que ele é para ele fazer. Então, tem um lá que se vem depois de uma semana, ele tá lá deitado na rede, porque aqui no Ceará é rede, né? Deitado na rede, ou então ele fica lá, sabe? Não, porque eu tô dando comida na boca. Aí a pessoa vai, a mãe botando comida na boca. Eu recebi era lá do projeto. Eu recebi, aí entrou o paciente, entrou a esposa. Aí eu disse, não, a senhora tem que esperar lá fora. Aí ela disse, não, é porque ele vai preencher o questionário, eu tenho que traduzir. Eu disse, mas é estrangeiro? Mas é estrangeiro? Não, é porque ele não tá conseguindo engolir a saliva. Aí cuspia no pano, né? Um negócio assim. Aí eu disse, mas ele não consegue engolir a saliva? Não consegue não. Aí eu disse, mas ele tá comendo o quê? Ele bebe água? Bebe. E tá tomando suco? Tá.
Tá tomando sopa? Tá, então por que diabos não engole essa? Meu filho, fecha a boca, por favor, feche, e agora engole. Olha que beleza. Pronto. Olha que beleza. Engoliu. Foi fácil. Então a gente tem que orientar, porque o bichinho não sabe, sei lá, né? Então, mas existe. Quem trabalha vai ter várias situações. Então, é o paciente que não recebeu orientação. Então, eles ficam imaginando como eles vão comer. Aí, vou ser sondado, vai, né? Não, vai tomar no copo. E não pode ser no canudo, aí ele fica tentando sugar no canudo, não tem força nos canudos. Não, meu filho, toma no copo, pega o copinho, bote assim no copo, glúten. Pronto. Então você simplifica, você deixa o paciente, você deixa o paciente mais tranquilo, fique tranquilo. Olha, vai dar certo, escova o dente, né? O paciente chega lá, cadê? Você escovou o dente antes da cirurgia, né? Certo? Então, Gente. uma semana depois, tá lá, não, é porque eu não tô conseguindo. Não, mas tem que conseguir. Traz a escova, vamos escovar. Ó, é assim. É assim. Aí você escova, você vai. Se ele vem antes, eu já explico como é que vai escovar, qual é o tipo da escova. Meu filho não pode levar a mesma escova que você usa em casa, tem que levar uma nova. Ah, tem que levar uma novinha. Tem que ser uma de bebê, uma de criança, uma com a cerda né, molinha. Macia. Entendeu? Então, assim, tem várias coisas. E cada paciente é um. Então, você tem que entender o que... Primeiro, quando você fala com ele, você está entendendo os costumes dele, o que ele gosta, assim, você vai vendo o que é mais fácil dele fazer, o que ele não vai fazer, o que você tem que reforçar para ele fazer, né? Normalmente, se é marido, a mulher entrega, né? Ó, não vai não, isso aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu não disse. Então, é tipo isso. Então, você falar com ele antes é tudo, Dani. Hoje, para mim, é o coração. Então, eu fico até triste quando o paciente vem depois, porque ele perdeu a oportunidade de ouro de não sofrer. Não, com certeza. E além de tudo, né, Itana, é você, em cima de toda essa experiência, de tudo que já aconteceu, que eu acho que isso que é válido também para o pessoal que está assistindo, é você perguntar e você falar, olha, você vai conseguir engolir, você vai conseguir tomar no copo, você vai conseguir tal coisa. Isso. Uma cirurgia mutilante, onde você vai perder as condições da sua cavidade oral, da sua mandíbula, da sua função. Você vai ficar temporariamente com a função reduzida, mas não estagnada. Isso. Então, isso acho que é super válido, uma vez que não adianta, toda cirurgia vai gerar um estresse, positivo e negativo. O positivo, que eu vou fazer a cirurgia, eu quero muito, né? E por que eu quero, enfim, se é estético ou se é funcional. E o negativo, que é o medo do pós-cirúrgico, o medo do que vai ser depois, porque o desconhecido é para todo mundo, nenhuma cirurgia é igual, não é? Tem uma coisa, Dani. É muito importante, pessoal, quando vocês forem falar com a mãe do paciente, quando é ela que vai ficar, tem que dizer assim, olha, existe a possibilidade dele vomitar. Existe essa possibilidade. Existe a possibilidade de vomitar. Por quê? Então, assim, a pessoa vai para a cirurgia em jejum. A cirurgia é na boca. Pode deglutir um pouco de sangue, né? Pode deglutir. Aí, o que acontece? A mãe tá lá, não foi orientada. Não sabe, chegou, caiu de paraquedas. Mãe, você vem. Olha, você tem que cuidar disso, 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 disso. Ela entende 50% só. Porque ela... Tá entendendo? Aí, principalmente se já tiver uma certa idade. Aí, o que acontece? O menino começa a vomitar sangue. Pronto. Operou. Tá vomitando sangue, tá morrendo. A bichinha fica em pânico, né? Aí, você tem que pegar e dizer assim, filho, olha, preste atenção, eu já digo logo. Pode deglutir um pouquinho de sangue. Então, tem pessoas que vão acordar super bem, tem pessoas que vão acordar um pouco nauseada e pode vomitar. Mas se vomitar, o que vai sair lá de dentro da barriga? Diga aí pra mim. Aí eles se olham assim, sangue, né? Eu digo, exatamente. Então, não é pra pensar que tá morrendo, tá entendendo?
Fique tranquilo. E batata se o paciente vomita. Mas tenha certeza, ela chega no outro dia. Se a senhora não tivesse me dito, eu ia ficar muito apavorada, ó. Porque foi uma sangaeira que saiu de lá de dentro, Ave Maria. Eu digo, tá vendo? Tá vendo como foi bom? Então, tem que se orientar antes. Então, assim, tem várias coisas, é muito bacana. Quando você se antecipa dos problemas, né? O paciente fica tudo tranquilo. Com certeza. Turma, a gente está finalizando. Na verdade, dizer assim, foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bom receber esse carinho, né, Itana? Esse acolhimento Demais. de todo mundo. Assim, eu fico tão feliz. E falar assim para vocês que a gente vai fazer algumas sequências de live. Na verdade, a gente vai intercalar entre eu e a Itana, mas que a gente vai fazer uma sequência dessas da Itana em relação ao pré-operatório que foi hoje. A próxima, não necessariamente nessa sequência, mas vai ser transoperatório e depois o pós-operatório, justamente para que a gente faça essa linha de raciocínio e a gente possa absorver essa experiência que a Itana tem em relação ao que vocês estão fazendo ou comparar com a vivência de vocês. E aí a gente vai brincando, na verdade, entre aspas, porque a gente faz isso com muito amor e para a gente é diversão poder estar ensinando e poder estar trocando essas experiências. Então, obrigada, turma. Itana, manda um beijo para eles e até a próxima, né? Gente, muito obrigada. Olha, tem um monte de gente aí falando. Depois eu quero saber quem é a pessoa que tem o nome de Bicho Preguiça. Me interessou bastante saber. Que eu realmente nunca tive um aluno. Mas será que é meu aluno? Né? Assim, o Bicho Preguiça. Eu fiquei fantástico esse apelido. Então, um beijo para todas as meninas aí, minhas alunas, o pessoal da terça-feira, o pessoal que ainda não foi aluno, o pessoal que ainda vai ser, o pessoal que já foi 2, 3 vezes, certo? Um beijo bem grande, espero que vocês tenham aí aproveitado. Acho que ficou faltando, olha, o bichinho. A pessoa ficou... Ai, sim! Oi, Lidiane! Aí, amor, muito bem. Porque eu fiquei assim, gente, o bicho preguiça. Olha que coisa interessante. Mas beleza. Um beijo, Lidiane. O que mais que eu ia falar? Então a gente se vê numas próximas lives. A gente se vê e presta atenção, segue o perfil @biasotto.espinato. A gente está com muita novidade. Tem curso novo pintando por aí. Tem um monte de coisa legal. Se inscreva lá também, lá na nossa bio tem um link e tem assim, né, Itana, de novidades. Beijo! Sim. Um beijo para vocês. Vou salvar. Aí, Itana, eu sei salvar, aí, né? Sim, encerro e salvo, né? Tá ótimo. Isso. Beijo, galera. Tchau. Tchau.